Endurance Cast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Apresentação: Professor Sandro Rodrigues. Endurance Cast. Confira. Salve, salve, amigos do Endurance Cast. Estamos de volta para mais um episódio da quinta temporada. É isso aí, não é fácil, mais fácil criar um podcast do que se manter por tanto tempo. E eu falo aqui com a prova viva disso, né? Precisa ter muito comprometimento, mas trago aqui um grande amigo. Acabei de pegá-lo aqui pra gente vir para aquele podcast especial, porque é num estúdio profissional, na HS Produtora, um oferecimento do Instituto Valorize, então a gente une o útil ao agradável. Hoje é dia de gravação para a quarta turma da pós-graduação, já estamos na quinta do Instituto Valorize de Endurance, um marco para o Brasil, um marco para o mundo essa pós-graduação. E por falar em marco, nós trazemos Marcos Halak aqui para o embaixador do Training Peaks no Brasil para dar essa aula para o Instituto Valorize e antes disso falar com vocês sobre tecnologia, sobre Training Peaks. É isso, Marcão, seja bem-vindo, se apresenta um pouquinho e fala do contexto geral da sua aula hoje. Fala, Sandro, fala, amigo ouvinte aí, obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você e de fazer parte, né, desse grupo de ouro da pós, né? Eu acho que pra gente que se formou em Educação Física algumas décadas atrás, pensar que hoje a gente tem uma pós voltada para as nossas modalidades de endurance realmente é um privilégio para quem quer trabalhar nessa área, né? O leque da educação física é uma profissão fascinante, né? A gente sai com esse leque incrível de possibilidades de você atuar em alguma área, né? E a gente que tem esse veio do endurance, eu comecei nas modalidades de endurance em 1992 com a corrida de rua, em 94 comecei no triatlon, fui atleta profissional durante alguns anos, tive a oportunidade de disputar 3 campeonatos mundiais na elite, 2 mundiais de longa distância e 1 mundial de duatlon, todos chegando ali na rabeta do pelotão, mas tive a coragem de largar na elite, poderia estar largando no amador, mas quis viver a emoção de estar ali com os grandes ídolos, né? Sou formado em Direito, formado em Educação Física e atuo como professor de Educação Física, tenho uma assessoria desde o início dos anos 2000, ali meados dos anos 2000, que eu estou nessa vida de treinador de triatlon, treinador de corrida de montanha, treinador de ciclismo, treinador das modalidades de endurance em geral, e desde 2018 atuando, desde 2014 trabalhando com o Training Peaks e desde 2018 atuando para eles aqui no Brasil de alguma forma, como educador de treinadores, embaixador pedagógico da plataforma, ajudando os treinadores, atletas a tirarem o máximo proveito do Training Peaks, que é o que a gente vai fazer no meu módulo da aula da pós-graduação, tentar acelerar a curva do aprendizado com o Training Peaks, porque ela existe. O tempo é um fator que não vai ser descartado. Mas eu espero que ao final da minha aula a gente tenha dado uma acelerada nessa curva. Você é incrível, Marcão. E pra falar, sou um pouquinho mais velho que você, né, de idade, das faculdades, mas assim, na modalidade, principalmente tratando de cuidar das pessoas, assim, você foi uma das minhas inspirações, porque eu fiquei muito tempo na capoeira, meu mestrado e meu doutorado foram com capoeira, com futebol, né, então assim, você foi um dos primeiros espelhos, e assim, você acha que nem sabe, né, porque quando eu tava nesse mundo já casando esse negócio do Training Peaks, 2 caras que viraram de amigos, de ídolos a amigos, né? Você e o Chris Solak, porque assim, eu falei, porra, essa porra de Training Peaks, cara, o negócio aí não tem, é tudo em inglês, né? Que é com todo mundo, né? E eu me viro, mas assim, o que eu vou fazer? E aí eu fui fazer o curso porque tava escrito Peaks, do Chris Solak, chegou lá, não era nada de Training Peaks, era Peaks, daí ele me explicou, falei, porra, mas eu queria o Training Peaks, e aí foi muito legal o curso dele, e depois eu achei o seu curso, à distância, né? O curso online, acho que foi o seu primeiro do Training Peaks. Eu lembro quando você participou. Deve estar no ar ainda, não sei, você pode falar, porque aí sim foi um divisor de águas para mim e assim me fez entender bem. E isso que nos aproximou, não sei nem se você sabe, para estar aqui. Então conta um pouquinho do que é a plataforma, porque tem tanta gente ingressando nesse mundo, para essa confusão como eu fiz, Peaks, Training Peaks, o que é esse rolê aí? Fala um pouquinho sobre esse contexto aí. Legal, acho que essa é uma confusão que não é só sua, ela é geral, muita gente no passado fazia essa confusão. Eu acho que hoje o nome do Training Peaks já está muito consolidado, mas antes realmente gerava esse conflito. O que eu acho que é importante pontuar é que
no meu curso, nas minhas aulas, no conteúdo que eu procuro propagar, eu não venho para trazer metodologia de treinamento, eu não venho para ensinar o padre a rezar a missa. Eu acho que é interessante a gente aprender sobre isso, discutir as metodologias, os métodos, mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é, sim, mostrar como eu trabalho, sim, mostrar quais os métodos eu uso, mas é ensinar a pilotar a Ferrari. Então, quer dizer, o meu curso, o objetivo é fazer o treinador com os métodos dele, com a forma de trabalhar dele, aprender o potencial do Training Peaks, aprender como usar o que eu chamo dessa caixinha de lápis de cor, essa quantidade de tintas, essa quantidade de telas que você tem para desenhar o seu trabalho. Então, o meu curso não é voltado para ensinar o treinador a treinar alguém. Ele é voltado para ensinar o treinador a treinar alguém usando o Training Peaks. Então a gente não vai ficar discutindo metodologia de treino, não é por aí. O que a gente vai fazer é um passo a passo de como realmente o treinador, o atleta, tirar o máximo proveito do Training Peaks. Esse é o meu objetivo. E quantos anos tem esse curso? Me fala lá se ele ainda está online, aquele que está à venda, esse que eu fiz com você, né? Quantos anos tem isso? Só para eu casar a próxima pergunta aqui. Cara, assim, só para trazer uma curiosidade, esse curso foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu gravei esse curso, cara, no dia 31 de dezembro de 2019. Eu gravei ele no dia 31 mesmo. E porque meu cunhado estava na minha casa para passar o ano novo e ele tinha as ferramentas de gravação e edição. Aí ele gravou para mim. No dia 16 de janeiro de 2020, eu lancei o curso. Junto com a Caravana da Sapiência. Eu tive um sonho e eu sonhei que seria legal levar o curso A Arte do Treinamento, que é esse curso que eu ensino a trabalhar o Training Peaks com autorização dos americanos, para o Nordeste. Acordei e falei com a minha esposa, falei, cara, eu tive um sonho da Caravana da Sapiência. Pô, vamos levar o curso para o Nordeste. E aí eu consegui com os amigos, do longo da vida, né, uma sala em cada capital do Nordeste gratuita para eu dar a aula. E no dia 17 de janeiro eu pulei no carro e comecei. Primeira aula em Vitória, depois aula em Salvador, fui subindo até chegar em Fortaleza, nas capitais, dando o curso. E nesse meio do caminho, eu lancei o curso online. E o que veio logo depois disso? O Mocorongo aterrissou no planeta, né? A gente viveu a pandemia com a aterrissagem do Mocorongo no planeta. E o meu curso explodiu de vender. Explodiu dentro da minha realidade, mas explodiu de vender a ponto de eu fazer em um mês ali o que eu fazia em um mês no meu estúdio. Só que no meu estúdio eu tinha, vários funcionários, eu tinha que estar lá às 5 horas da manhã, eu ficava lá até às 9 da manhã. E em meio ao Mocorongo, o estúdio meio que fechou e, na verdade, o meu coração já estava cansado. Então, com isso eu mudei minha vida. Eu fechei meu estúdio, eu tinha uma piscina alugada, eu fechei a piscina alugada, cheguei a ter 10 funcionários de carteira assinada, eu vendi meu apartamento, mandei todo mundo embora. Falei, cara, eu quero virar a sardinha que nada do lado dos tubarões. Eu desconstruí o sonho de querer ser um tubarão. Eu percebi que eu poderia ser bem feliz como uma sardinha que vai comendo a rebaba do tubarão ali, vivendo com dignidade, uma vida simples, limpa e assim mais livre de ter parcerias, como você, como outros amigos que a gente faz parceria, mas sem misturar CNPJ, sem ter funcionários, sem ter pequenininho e grande ao mesmo tempo. Então eu acho que assim, o curso realmente para minha vida veio como um divisor de águas. Ele tá online até hoje, só que como eu não atualizei ele, a plataforma foi se atualizando muito. Hoje todo mundo que compra, eu na mesma hora já envio um e-mail e mando de presente, né, o curso do ano anterior. Então todo mundo que está comprando o curso está recebendo as aulas que eu dei de 2025, a gravação. Então você pega o curso gravadinho ali que você fez e tudo e recebe de presente meu ali o curso ao vivo de 2025. Olha, demorou, mas foi rápido. Porque ele se soltou. Começou burocrático, falei, não, a gente tá velho, nostálgico, né? Você tem que se apropriar do que é o Marcão. Ele começou todo quadradinho assim, né? Agora é esse cara e é isso que eu quero que vocês vão crescer com esse cara que eu tanto admiro, né, cara? Eu falo que nós somos os caras mais diferentes, parecidos que eu conheço até hoje, né? Então a gente tem algumas coisas diferentes, mas a essência, assim, e vocês vão crescer muito com o Marcão. Marcos, e aí nesse contexto, assim, do Training Peaks, eu vejo até, eu fiz um post ontem, sobre escravo da tecnologia, e aí eu acho que a gente vive duas fases distintas. Eu até achei que fosse mais tempo, porque no começo as pessoas precisavam quebrar barreiras sobre o Training Peaks, a tecnologia, e agora eu acho que tá numa fase que assim, porra, o cara precisa saber que não é só isso, que não dá pra ficar tão quadrado. Foi o meu post assim, que senão qualquer um faz, ainda mais Kaiá explodindo aí, né, a todo vapor. Então assim,
você também enxerga esses dois lados rápido, que o primeiro, cara, quebra, o Training Peaks é demais, ó. O que tem que é inglês pode te ajudar muito. E agora, assim, cara, desvincula um pouco, deixa o seu estádio de arte falar um pouquinho. Pô, eu vou, então, se a câmera conseguir pegar, tá aqui, ó. É um Timex 20 laps no meu pulso aqui, né? Então, assim, sou o cara que gosta da tecnologia, mas acredita que o esporte, ele é percepção subjetiva do esforço, ele é sentimento, ele é intuição, ele é feeling. Então, eu acho que a tecnologia tem que servir para empoderar o feeling, para empoderar o lado humano. Eu acredito que a ciência do treinamento, ela, antes de mais nada, ela é uma ciência humana, né? Então, como ciência humana, e eu entendo também os benefícios da inteligência artificial, eu entendo que ela coloca muito a bola na marca do pênalti pra gente bater e fazer o gol, de preferência bater igual o Jorginho, pra galera que é flamenguista, né? Né? Mas eu acho que a galera vai cansar, Sandro. Eu acho que em algum momento a gente vai ficar de saco cheio desse negócio, a gente vai querer voltar ao toque, ao olhar, à troca de energia, porque a linguagem, ela vai das microexpressões faciais, ela vai da energia que está no ambiente, ela é muito mais do que uma resposta perfeita, né? Então, eu acho que a tecnologia é muito importante, mas eu acho que a gente tem que valorizar o componente humano. E o Training Peaks, ele não é uma barreira para isso, muito pelo contrário, ele é um instrumento que pode fazer com que a sua percepção, a sua intuição, o seu sentimento fique ainda muito mais empoderado. Então eu falo que muito, ao longo das minhas aulas, eu vou construir, mas eu também vou tentar destruir. Vou tentar destruir pra pessoa apostar nela, né, pô? Fecha o olho, pô. Fecha o olho e vê pra onde o vento tá soprando, porque se for só em número, aí a gente vai acabar dançando em relação à inteligência artificial, mas eu acho que a gente é mais, né, cara? Não, a gente é mais, assim, ó, olha minhas viagens aqui, cara. Eu falei, nossa, eu preciso mandar pro Marco. Eu falei, a gente já tem umas viagens quando a gente começa a conversar no WhatsApp. Eu te mandei minha dissertação. Mandou? Você chegou mandou? Passei o olho, claro. Então, é muito disso daí, né? Então, assim, eu peguei as crianças com deficiências que eram catalogadas como com retardo mental por causa das respostas prontas que elas davam e não batia, e às vezes, em determinadas ocasiões, elas eram mais inteligentes, espertas, antenadas do que muitos de nós, mas porque aí ela não falava que o burro era um quadrúpede, que tinha rabo. Então eu acho que é nessa viagem também. Então, assim, eu já entendi o contexto que você fala, acho que a gente conversa bem e concorda sobre o contexto, tá bom. Mas para quem que consegue usar com prudência, com inteligência, com doses boas, quais são as métricas primárias do Training Peaks? E assim, para quem está nos ouvindo e está nas plataformas nacionais, que eu acho que ainda tem uma diferença absurda, né? Pro Training Peaks é uma baita ferramenta, acho que ainda não dá para competir. Quais são as métricas básicas que usa e como que isso pode ajudar o treinador? Cara, a gente tem, assim, no Training Peaks a gente fala em 10 métricas que são as principais métricas da plataforma. A começar pela mais importante, que é o FTP, que a gente sinaliza ele ali como uma capacidade máxima que o aluno tem de tolerar a atividade por cerca de 1 hora. O FTP pode ser medido em cima do esforço, os batimentos, ou em cima da performance, o pace ou a potência. É a métrica mais importante porque serve pra gente como sarrafo, como a baliza que vai determinar a intensidade, sendo que ele é o 100%. Aí daí a gente vai construindo, a gente tem a NP e a NGP, que serve para trazer o custo metabólico da atividade, a gente tem o IF, que é o percentual do limiar que foi utilizado durante a atividade, a gente tem o TSS, que a gente fala que é a métrica mais importante de cada atividade, porque junta o tempo e a intensidade num único número. Aí partindo do olhar para o TSS de longo prazo, a gente vai ter o CTL, o ATL e o TSB, que é carga crônica, carga aguda e equilíbrio entre as duas, que basicamente a gente entende o quanto o cara está treinando, o quanto o cara está cansado e o quanto que ele está pronto para competir. Seriam mais ou menos essas 3. E aí a gente parte para o que eu chamo de o lado fundo da piscina, que são as métricas de performance que já ficam malocadas ali na visão de análise, não aparecem em qualquer lugar, né? Que a gente tem o VI, que é uma métrica para quem pedala com potência, que vai falar se o pedal foi um pedal constante ou um pedal randômico, né, aleatório, estocástico, se a pessoa tem que ter ritmo ou tem que ter tolerância. A gente tem uma que eu olho para assim, praticamente todos os treinos, eu gosto de olhar, é o PWHR e o PHR, que é o decoupling, a dissociação input e output, que a gente pode chamar ela de taxa de fadiga. E por fim a gente tem o EF, que é o que todo atleta de endurance deveria desenvolver absurdamente e quase ninguém tem paciência para desenvolver, que é a capacidade de produzir trabalho em baixa intensidade, é o fator de eficiência, né? É o quanto que você produz de output
Não, o quanto que você produz de output com baixo input, né? Então, o quanto que você produz de pace ou de potência com um batimento bem baixinho. Muito legal. E para você que tá ouvindo esse programa assim, tá se interessando na área e assustou com esses palavrões, fique tranquilo que se você fez bem, entende sobre educação física, né, sobre a ciência do treinamento, sobre fisiologia, você vai entender que depois que essas siglas são para denominar conceitos que já deviam estar enraizados, que você sabe muito bem para facilitar o processo, então não tem nada demais. E se você quiser ser um profissional diferente, você tem vários caminhos, né? Pode comprar o curso do Marcão, que foi o curso que eu comprei. Você pode se matricular na melhor e maior pós-graduação do Brasil, do Instituto Valorize, que a gente está fechando essa turma com chave de ouro, né? Então, depois de entender o conceito básico com os professores que viram as disciplinas básicas, periodização, fisiologia, depois nós fomos para as disciplinas separadas, para corrida comigo, para o Cadu Polazzo, técnico da Seleção Brasileira de Mountain Bike, o Márcio Lázaro, ele falou sobre ciclismo, o Ulisses sobre natação, depois nós passamos com medicina esportiva, com o médico do Palmeiras, com o nutricionista, com a parte de psicologia, mês passado gestão de assessorias, tudo. Então, assim, vários caminhos, então ferramenta é o que não faltam para vocês crescerem, né? E é isso que a gente está aqui. Qual é a maior dificuldade que você vê quando o cara compra seu curso, depois ele faz aquelas perguntas do meu curso também. O que depois de comprar, entender o que qual o feedback que eles te dão, assim? Qual a maior dúvida que surge depois, ou o que eles querem se aprofundar nesse contexto das métricas ou do Training Peaks? Cara, é interessante isso, porque, por exemplo, eu dou muita aula também particular, né? Muitos treinadores me contratam para uma consultoria individual, onde por vezes eu dou o curso inteiro, ou eu tenho treinadores que estão comigo há 3 anos, onde eu me encontro com eles uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, para discutir caminhos com os alunos, para discutir novas formas de trabalhar. E eu tô fazendo uma consultoria com um rapaz até aqui de perto. Cara, eu não sei se ele é de Vinhedo, mas ele é aqui de perto. E eu dou aula para ele toda sexta. Tá. Ontem eu desmarquei com ele. Falei, cara, vou chegar cansado, vamos jogar pra semana que vem. Se você estiver apavorado, se quiser conversar, tiver alguma coisa te angustiando, a gente faz. Ele falou, não, a gente faz semana que vem. Ele me mandou um áudio, mas ele comentou de que ele não tá conseguindo entender as métricas. Ele falou, cara, eu não tô... A gente já tá no 6º encontro, 5º encontro, eu não tô conseguindo interpretar bem as métricas. Eu olho pra elas e elas ainda não significam muita coisa pra mim. Então, o que eu sinto cara, burro velho não aceita cabresto. Então, às vezes a gente pega os treinadores que já estão muito habituados a trabalhar de uma determinada forma. E, cara, a nossa profissão é uma profissão onde a gente tem que rebolar. Geralmente a galera dá personal de madrugada, dá aula na hora do almoço, dá treino à noite, vai montar planilha no sábado, vai montar planilha no domingo. A vida do professor de educação física, eu sei muito bem como é que ela é. Ela é uma vida puxada. E outra, a gente trabalha no horário... Qual que é o nosso horário nobre? É o diferente do horário nobre do... Professor bom de educação física nunca teve happy hour. Nunca teve, porque o happy hour exatamente. E acorda mais cedo que todo mundo, porque a gente trabalha no horário que os caras descansam. E aí, às vezes, é difícil também tirar o pé no horário útil, porque o horário útil a vida tá acontecendo. Não, é ali que você faz o... A coisa tá acontecendo. Então, assim, é uma vida que a gente trabalha bastante mesmo. É difícil de entender. Eu tive amigos que falavam pra mim, quando eu tinha 30 e poucos anos, falavam, cara, você tem que tirar um domingo. Porque era domingo a domingo. Domingo tinha evento, era montar tenda, desmontar tenda. Quantos casamentos não foram pro vinagre, hein, de professor de educação física, não é? Só pra eu falar o que eu tô querendo dizer com isso. Eu tô querendo dizer com isso, cara, que com isso também as pessoas vêm fazer o curso e elas já têm a forma delas de trabalhar. E aí, às vezes, é aquilo, né? A paz reinou até a chegada da ordem. Então, o cara tá em paz ali, ele vem em mim, eu trago a ordem pra ele, eu destruo a paz do cara. E aí ele vai ter que ter uma força de vontade de remodelar a forma de trabalho dele. Então, eu vejo muita gente que, às vezes, que me frustra mesmo, cara. Porque, cara, eu quero que você venha fazer o curso comigo e saia dominando. E saia mudando a sua forma de trabalhar. Saia ganhando tempo, pô. O principal do meu curso com o Training Peaks é economizar tempo. É fazer o seu trabalho fluir, #na manteiga. Aquilo que você gastava 10 horas, fazer você gastar 2 e ter 8 horas pra, porra, tomar um picolé com seu filho, fazer um contato com um aluno, viver, cara. A gente precisa do ócio. Sem o ócio criativo, a gente vai ficar igual máquina reproduzindo o mesmo trabalho. O ócio é algo sacro, é sagrado ficar de bobeira. Se você ainda não pensa isso, acho que valeria pensar, porque vai morrer, hein?
uma hora ou outra vai morrer. Então vamos viver o hoje, né? Então, o que eu sinto é que muita gente acaba fazendo o curso, mas pela pressão do dia a dia da vida, não consegue mergulhar e pouco a pouco refazer a forma de trabalho. Fora um último ponto, rapidinho, cara, que é o seguinte, a mudança vai incomodar os alunos. Por mais que seja a mudança do bom para o excelente, vai mudar o jeito que o aluno recebe, vai mudar o que o aluno está vendo. Isso vai gerar um desconforto para ele no primeiro momento. Então, eu sinto que a demanda de trabalho é muito grande da galera, mas às vezes o fato da pessoa relutar por mudar, com medo da turbulência que isso vai gerar, faz com que às vezes as pessoas façam o curso, mas fica ali 2, 3, 4 anos sem implementar as mudanças que poderiam melhorar a sua própria qualidade de vida e a qualidade do próprio trabalho. Sensacional, faz todo sentido, penso igual a você. Agora, para métricas práticas ou aplicações práticas, sendo mais direto assim, coisas tangíveis. Por exemplo, você falou, para quem não conhece, o CTL, né, que é a carga crônica de treino, fitness, ou o quão bem condicionado o seu atleta tá. Essa métrica que veio para ajudar, mas aquelas pessoas que ficam atrás desse número mágico, assim, né, porque assim, se a gente buscar, tem até um número que, olha, se você tiver nesse número, significa que você performa bem para uma prova, esse número para outra. E aí eu vejo pessoas, para chegar nesse número mágico, assim, se enganando, né? Tipo assim, ligando o relógio para ir na padaria buscar pão, cara. Eu tive um aluno que fazia isso aí, cara. Ele falou, mas que é isso aqui? Não, eu liguei, eu fui ali na padaria e tal. Então, como que controla e qual a verdade disso e até quando isso é possível? Explica pro pessoal, assim, direitinho, o que é o CTL de maneira mais pausada para ele entender o contexto da minha pergunta. Beleza, para entender o CTL a gente tem que entender o TSS, porque o CTL ele vem do TSS, né? E quando eu falo do TSS eu preciso falar dele quem? Do raio gumertizador. Quem conhece o raio gumertizador, que chegou em vários segmentos da nossa sociedade, né? Um deles é a pipoca, eu gosto de falar da pipoca. A gente tinha a pipoca da carrocinha, você comprava ela com R$2, sempre com queijinho. Eu nunca consegui entender o ser humano que pede a pipoca sem queijinho, né? Mas cada um constrói seu paraíso, pô. Mas na minha ela vem com queijinho. Essa pipoca de R$2 saiu e foi parar numa lata, no shopping, vendida a R$50 com a trufa colhida na aurora boreal da Noruega. O que tem dentro da lata? Pipoca. É igual ao de saquinho. Então, o TSS para mim é o volume que recebeu o raio gumertizador. E aonde está o raio gumertizador do TSS? No IF. Então, é um volume aonde 10 minutos não necessariamente representa a mesma coisa que 10 minutos. Uma vez que 10 minutos na zona 5 vai representar um volume, uma carga muito maior que 10 minutos em zona 1. Olhando para esse volume... Mujica, Trimps, que os digam, né? Exatamente. Olhando para esse volume de longo prazo, 42 dias até hoje, mais ou menos 6 semanas, a gente tem o que a gente chama do ganho da aptidão. Então, a gente vai tratar o CTL como fitness, como aptidão, mas na verdade não é fitness, na verdade não é aptidão. É o quanto o aluno está treinando. É o quanto o aluno está treinando. E o CTL também é muito importante entender que é um número que carrega carga. Então eu posso ter 2 sujeitos com CTL de 90, mas que são 90 que significam coisas absolutamente diferentes. Por exemplo, eu tenho 90 de CTL e o meu CTL mais baixo nos últimos 5 anos foi 85. O meu mais alto foi 92, mas eu tô há 5 anos nessa carga, eu tô há 5 anos treinando esse volume, eu tô há 5 anos aberto a conseguir muita intensidade porque eu já tô habituado àquilo. Ao passo que eu tenho um outro aluno que há, 4 meses atrás ele estava com CTL de 10 e ele acabou de chegar nos 90. Então são coisas muito diferentes, mas para quem começa a usar o CTL, começa a trabalhar com isso, ele cria referenciais muito interessantes. Só a título de curiosidade, exemplo prático, essa semana eu tenho uma aluna que ela vai correr uma meia maratona. Ela, não, vou correr os 10, vou correr a meia, vou correr os 10, vou correr a meia, vou correr os 10. Fez a inscrição dos 10, semana da prova ela me manda mensagem, quero correr a meia. Você acha que dá, que não dá, não sei o quê? Aí eu olhei, o CTL dela tá em 44. Ela não perde um treino, faz tudo. Eu falei, cara, com CTL de 44 e um CTL de 44... Pra corredora. Pra corredora e um CTL proveniente de corrida. Não tô falando que nesse CTL tem musculação, tem a caminhada pra padaria, tem... Não, é corrida. 44 de TSS que foram acumulados correndo. Eu falei com ela, a gente não tem os treinos específicos, os longos específicos, porque a gente não fez um ciclo de meia maratona.
Mas esse CTL, eu não tenho nenhuma dúvida de que você vai terminar a meia maratona. E vai terminar bem. Se a gente souber usar o IF, a intensidade adequada desde o início, o quanto que você está treinada, você é plenamente capaz de terminar a meia maratona. Então, o CTL serve como um referencial muito grande. Inclusive, é através dele que acho que a gente monta os nossos macrociclos. Eu monto os meus ATPs indicando o CTL que eu quero que o aluno tenha nas provas principais que ele tem na temporada. Para garantir o sucesso, em teoria, né? Isso. E para fechar, né, Marco, agradecer e o que o pessoal que quer se aprofundar mais, faça uma matrícula na pós-graduação também, venham conhecer o trabalho num contexto como um todo, que são 18 meses, né? Mas ainda fechando esse assunto, a última, antes de você agradecer a turma e falar os seus contatos também, né? Então, para isso funcionar bem, e eu brigo com meus alunos, é todo o envolvimento que ele tem diário com o contexto do treinamento e o quanto ele quer se apropriar dessas métricas e levar a sério. Então, assim, por exemplo, desde de uma aula de natação, que a inteligência artificial, esse número lá que você fala, né, do FTP, que da métrica da natação, e o cara faz uma natação com nadadeira ou com paraquedas, né? Então, todo esse contexto, até, por exemplo, um treino de musculação, um treino de força, que aí você tem que ajustar o TSS para ganhar para as métricas serem verdadeiras. Então, assim, o aluno, o atleta que mais se compromete e cumprir o processo, essas métricas, esses números dizem mais a realidade. E já agradeço você e daqui a pouco temos a nossa gravação. Então, responde essa, se despede do pessoal, fala da pós-graduação, fala da sua assessoria e vamos que vamos. Beleza. Lixo, cara se comprometer, né? Lixo pra dentro, lixo pra fora, né? Então entrou dado errado, tem que sair dado errado. Lembrando que se o FTP tiver errado, o TSS tá errado, né? Porque o IF tá errado, o TSS tá errado, o CTL tá errado. Então a gente tem que saber o que a gente tá olhando. Todo aluno que chega pra mim, a primeira coisa que eu faço é passar um confere garantindo a qualidade dos dados, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse CTL a mais que tá vindo por meio de musculação ou de outras atividades, eu sinto que ele conta. Mas ele não conta plenamente. Então eu gosto de filtrar e ver o CTL separado de cada uma das modalidades, né? Então acho que isso é muito importante. E, por fim, na verdade, assim, eu sinto que tudo isso são ferramentas para ajudar a gente. Assim, eu vejo com muito pesar os treinadores que hoje optam por não usar nada disso, não entender nada disso, porque eu acho que a comunicação com o aluno fica comprometida. Acaba que envolve muito mais um salto de fé do aluno, né? Quando você não tem nada concreto, nada materializado, você explica e aí o cara tem que te dar a mão e você cantar com ele. Segura na mão de Deus e vai. Porque você não está mostrando para ele. A partir do momento que você começa a mostrar em número e ele vê aquilo se concretizando, fica muito mais fácil dele entender, né? Então, se você quer evoluir, quer crescer, quer entender, a pós-graduação é um ótimo caminho para você, que nem o Sandro falou. Fazer todo esse caminho do aprendizado de como treinar uma pessoa, das metodologias, das teorias, dos princípios que estão envolvidos e pro final vem comigo no meu curso, na pós ou individualmente comigo ou através de um dos meus cursos, que eu vou terminar de te ajudar a realmente poder dominar o Training Peaks. Para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, o meu Instagram é o Marcos Alac e eu tenho assessoria também hoje 100% focada online. Treino pessoas de diferentes países, em diferentes lugares do mundo, em vários lugares do Brasil. Eu sou fluente em espanhol e inglês, então eu treino alunos em espanhol, treino alunos em inglês, treino uma galera em português. Então hoje meu trabalho é 100% online e eu estou aqui para poder tentar somar, para fazer com que cada um possa atingir os seus objetivos. Claro que no tempo dos objetivos, ninguém faz milagre, né? Leva tempo, né? O tempo é sempre um fator e a galera tá acelerada. Sensacional, te admiro demais, eu sou seu fã, você é um ser humano fantástico. Eu falo que a gente é um cara diferente, mais parecido. A prova disso é que ele meteu um flusão, a bênção João de Deus aqui, então ele é Não, eu sou flamenguista, pô, já falei já. É flusão, então, tá vendo que a gente é o cara mais diferente, mais parecido, ele... Mas é pai, né? O Fluminense é pai do Flamengo, né? Não tem essa história? Então, tem esse rolê. Pô, cara, ontem eu me peguei torcendo pelo Vasco, cara. Nossa. Você viu Vasco Palmeiras? Foi ontem, não foi? Foi antes de ontem. Antes de ontem. A hora que eu vi, eu tava torcendo pelo Vasco. Eu falei, cara, acho que isso é pena, né? O Vasco... Era dó aí falar isso aí. Era dó. Marcão, meu irmão, obrigado, prazer, foi demais. Daqui a pouco a gente tá lá na pós. Valeu, tá? Valeu.